Você é investidor da Bolsa de Valores e ainda não tem acesso a uma ferramenta como essa? Então dá uma olhada. Aqui você tem os melhores momentos para comprar ações e os melhores momentos para vender essas ações. Comprar quando estão baratas, abaixo da média de 72 períodos, e vender quando estão caras, acima da média de 72 períodos. Aqui nós temos a média de 72 períodos da banda de Bollinger para um desvio padrão, um segundo desvio padrão, um terceiro e um quarto desvio padrão. Ou seja, são 4 desvios padrões de baixa e 4 desvios padrões de alta das bandas de Bollinger. Nós podemos confirmar esse movimento dos 72 períodos diretamente aqui no gráfico da plataforma Profit Pro. Temos aqui um exemplo. Essa faixa central tracejada em roxinho é exatamente a banda de Bollinger de 72 períodos, com o primeiro desvio padrão de baixa e a segunda que acende superior roxinha acima é o primeiro desvio padrão de alta, ou seja, a parte inferior é o suporte e a parte inferior do suporte é superior à resistência. Aqui nós temos a segunda banda de Bollinger, onde monta esse túnel por onde o movimento do preço ele está sendo representado ali, ele passa dentro desse suporte, dessa resistência, ao longo de 72 períodos. Aqui nós estamos vendo um ciclo de um ano, ou seja, essa faixa azul é o preço médio de 252 períodos. Então nós podemos constatar nesse momento a Ultrapar está abaixo da média de 72 períodos, abaixo da média anual, ou seja, o seu preço está no ciclo de baixa, está barato, e nós podemos verificar que os sinais que são mostrados com base em 2 indicadores. O High Low Activator, que são esses degraus amarelos, mostrando aqui, por exemplo, nesse exemplo, lá no início lá de janeiro, estávamos numa tendência de baixa, depois houve uma reversão de tendência do High Low Activator para uma tendência de alta, ou seja, ele vem vendedor, faz a reversão da tendência para um cenário comprador, e depois, então, cenário de alta, cenário de baixa, cenário de alta, cenário de baixa, sempre cruzando a média de 72 períodos. Média de 72, alta, volta para a média de 72, baixa, volta para a média de 72, alta, volta para a média de 72, baixa, média, alta, média, baixa, média, alta, e assim sucessivamente ao longo de todo o tempo. Eu observei este movimento com mais de 12, 15 anos de experiência, utilizando essa estratégia que eu desenvolvi um algoritmo lá na planilha para fazer as sinalizações em tempo real, e eu quero lhe mostrar tudo isso, tá certo? Então, aqui foi somente para mostrarmos que, ao longo de 72 períodos, por se eu pegar esse ciclo de baixa e arrastar aqui por volta de 72 dias úteis, mais ou menos ali, mostrando, olha, 72 dias, nós temos 1, 2, 3, 2 ciclos de baixa e 2 ciclos de alta. Desse ciclo de baixa até o próximo 72 dias, nós temos um ciclo de alta, um ciclo de baixa, mais um de alta, mais um de baixa, e mais um período aqui de alta, completando os 72 períodos. E assim sucessivamente para os próximos 72 períodos. Com essa estratégia, eu montei um algoritmo relativamente complexo, porém simples de ser utilizado, onde nós temos aqui toda a sinalização em tempo real, cotação em tempo real e toda a parte de movimentação de análise gráfica em tempo real. Aquele gráfico que nós vimos é de uma única empresa. E aqui eu tenho para 100% das ações que compõem a Bolsa de Valores. O algoritmo também compreende quais são os ativos que estão fora de você fazer qualquer tipo de movimento neste sentido, tá certo? Ou seja, o algoritmo avalia os ativos que estão num alto risco de você fazer qualquer tipo de movimento, um médio risco de qualquer tipo de movimento e o risco normal. Até porque é uma renda variável, sempre tem um pequeno risco se você entrar fora do momento adequado, tá certo? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, olha. Então, nós temos aqui na planilha um filtro que te mostra quais são os ativos que estão, por exemplo, com alto risco de qualquer tipo de movimento, por exemplo. Eu clico ali em alto risco, em tempo real ele me mostra 100% dos ativos
que, segundo a minha visão, segundo a minha análise, segundo a minha estratégia, eles estão com alto risco de movimento. Por exemplo, são empresas que nos últimos 12 meses estão com mais de 60% de baixa. Nos últimos 6 meses, mais de 45%, 50%, 60% de baixa em 6 meses. E nos últimos 3 meses, mais também do que 30%, 40%, 50% de baixa. Ou seja, esses ativos podem reverter, podem voltar para um ciclo normal? Podem, mas vão levar semanas, meses, até anos para voltar num ciclo normal, tá certo? Então são ativos que considero na minha estratégia de alto risco. E você tem isso em tempo real. E não tem, eu pelo menos não conheço nenhuma ferramenta de mercado que você consegue ter essa visibilidade para 100% dos ativos. Eu desenvolvi isso, estou colocando no mercado, até porque a maior dificuldade de todo investidor era a minha dificuldade. Quais ações eu tenho que colocar na carteira? Quais ações que realmente estão num cenário bom? Será que tem um alto risco? Eu tenho que fazer uma análise, vou olhar notícias, vou olhar as indicações do mercado, tá certo? Cada indicação às vezes fala uma coisa contrária. Então eu quis me basear em regras matemáticas, eu quis me basear em dados em tempo real, fornecidos diretamente pela B3, sem achismo, tá certo? Usar um indicador, High Motivator, que usa há muitos anos, e para quem conhece, ele funciona igual um relógio suíço, faz a reversão da tendência no momento certo, ele faz a confirmação com o MACD também no momento certo, tá certo? Então, esses ativos eu não perco nem tempo em fazer análise, eles estão prontos aqui e em tempo real. Eu posso ver agora quais são aqueles que estão com médio risco. Eu tiro aqui no filtro alto, médio risco. Então, aqui nós temos todos aqueles que estão com médio risco. Por que médio risco? Porque mesmo eles estando com o high low sinalizando que ele está num ciclo de baixa, MACD confirmou que está num ciclo de baixa, ele está aqui abaixo da média de 72 períodos, na segunda banda de Bollinger de alta, o ativo está em baixa, com as puts valorizadas, na condição perfeita para se fazer uma venda de put. Porém, ele tem aqui dentro do texto, está em amarelo. É uma indicação que eu coloco para que eu utilize essa informação, tá certo? Com essa coloração especial. Ele não é de alto risco, mas é uma empresa que requer uma atenção maior. Por quê? Porque nos últimos 12 meses está abaixo de 50, 40, 35, 37. Ou seja, são empresas que estão com um alto risco também, porque é uma forte baixa nos últimos 12 meses. Ah, mas mesmo assim, essa é uma empresa boa? Sim, são empresas boas. Mas tem uma alta queda, uma queda fortíssima nos últimos 12 meses. Eu não quero perder o meu tempo analisando esses ativos para colocar na minha carteira, pelo menos a curto prazo não. Mas quando a estratégia e o algoritmo automaticamente sinalizar que está numa condição normal, eu vou olhar. Por exemplo, vamos trocar aqui para a condição normal. Quais são os ativos? Tiro o médio e coloco numa condição normal. Estes estão numa condição normal. Olha que interessante, estão todos com branquinho, não tem nenhum acidente de percurso aqui com quedas abruptas. O vermelho aqui negativo no último ano, sim. Lembra dos ciclos de alta, ciclos de baixa? E um da alta lá no começo do ano e um da baixa aqui, vai me dar, mas não dá mais do que 30%. Mas quando dá 60% é muito forte, 55% é forte. E se ainda dá isso em 6 meses, em 3 meses, eu não perco o meu tempo. Aqui são ativos que estão numa condição de eu fazer a minha análise, tá certo? E veja bem, eu também coloco o momento certo para se fazer uma venda coberta de call. Não é só comprar e vender ações. A minha estratégia, para quem conhece já os meus vídeos, eu estou há muito pouco tempo aqui no YouTube, pouquinho mais de 3 meses, com mais de 40 vídeos, ensinando você a investir corretamente na bolsa, fazendo venda coberta de call para vender mais caro do que a ação está no mercado e vendas de put, tá certo? Para você comprar mais barato do que a cotação do mercado. Em ambas operações de venda de call ou venda de put, eu recebo um crédito por isso, tá certo? E esse crédito, no caso da venda de put, remunera o meu capital até que eu consiga comprar a ação no preço que eu desejo.
bem abaixo aqui, a segunda, a terceira banda de boiler mais baixa do que está a cotação atual, tá certo? E as vendas de call, quando eu estou posicionado, a ação faz parte da minha carteira, tá certo? Aí eu realmente, e está sinalizando venda de call, eu vendo, eu faço a venda de call para tentar vender mais caro as ações. Se não conseguir chegar no preço de strike para vender mais caro, eu ganhei um prêmio de 1,5%, 2%, até 3% ou até mais, dependendo do ativo, tá certo? É como se eu estivesse fazendo o dividendo sintético de uma venda de call. E nesses vídeos todos, esse vídeo de hoje é um vídeo diferente, eu estou mostrando as funcionalidades da estratégia, porque você não teve acesso, mas eu quero que você tenha acesso a essa estratégia, tá certo? Deixa eu falar um pouco mais da estratégia. Você, por exemplo, o neutro é porque ele está guardando o movimento, porque não satisfez ainda a condição do high-low, combinando com a confirmação do MACD, e nem às vezes está na condição para comprar, está numa condição acima da média, eu não vou comprar. Eu quero comprar barato, abaixo da média. Eu quero comprar quando está caro, acima da média, tá certo? Então tem uma série de regras e conceitos que eu coloquei no algoritmo da estratégia Vasco Freeway para que aconteça em tempo correto a venda de call, venda de put, tá certo? O neutro está aguardando. Então vamos colocar aqui uma visualização mais ampla. Eu vou colocar aqui, vou tirar aqui o normal, colocar para todos, só para a gente ver a amplitude da planilha. Então aqui nós temos o mini dólar, o mini índice, o IBOV, tá certo? O IBOV está numa condição abaixo da média, ok? Ele está hoje numa alta de 1,22%. Hoje é dia 9 de dezembro, tá certo? Está a 108.554 pontos, abaixo da média móvel de 111 mil pontos dos 72 períodos. Obviamente que ele está abaixo da média porque grande parte dos ativos que compõem a Bolsa de Valores estão num ciclo de baixa, tá certo? Eu coloco aqui, por exemplo, a planilha ela está classificada exatamente pelo ranking que a própria B3 fornece. Eu vou mostrar aqui, olha, a B3 fornece aqui um ranking, tá certo? Das ações que mais contribuem de forma decrescente, né? As que mais contribuem primeiro e vai decrescendo até as que menos contribuem, as ações que contribuem na formação do índice do IBOV, que é um total de 92 empresas sinalizadas pela B3, tá certo? Elas vão lá de 14%, que é a maior, que é a Vale, até a última, que é nesse patamar aqui, olha, voltando aqui. Então, até aqui foram 92 empresas que contribuíram no IBOV. A partir daí, são mais quase 200 empresas que eu chamei de B3, que contribuem com o Ibovespa como um todo, tá certo? Ou seja, as empresas que completam o IBOV para formar toda a B3. E eu fiz aqui uma classificação também para facilitar sempre a visualização. O IBOV que está em azul aqui, dentro da classificação geral da B3, eu finalizei. Até aqui são 12 empresas que formam os 60%, de 0 a 60% do IBOV. Primeira é a Vale, depois Itaú, Petrobras, a Bradesco e até aqui a Suzano, tá certo? Formam 60%. De 60% a 80%, a partir aqui do BTG até aqui a Vivo Telefônica Brasil, são empresas de 60% a 80% do IBOV, e depois aqui, a partir da CEMIG até aqui a 3R, são empresas de 80% a 90%, e depois de 90% a 100%, a partir da Embraer até a última aqui, que com menor movimento de contribuição do IBOV, que é aqui a Meluz. 100%, são 92 empresas que contribuem ali para a formação do IBOV. As demais têm um ranking decrescente, que eu classifico uma vez por mês, do maior movimento do mês até o mais baixo, eu faço a classificação aqui,
tá certo? Eu coloco também aqui algumas BDRs para facilitar também. As principais aqui, né? A XP, Tesla, Apple, o Facebook, o Google, o Microsoft, Amazon, Netflix, a Nubank e o Bank of America, tá certo? Então, são as principais que são movimentadas aqui com BDRs do Brasil, mas tem aí também centenas, e há já uns 2 meses começaram a ser comercializadas diretamente aqui, quando estão em leilão também é sinalizado, tá? Então, são as empresas que estão podendo ser comercializadas agora aqui no Brasil, diretamente na B3 e com uma facilidade direto na plataforma Profit Pro, tá certo? Se eu quero pegar somente as que estão com movimento adequado, eu venho aqui, olha, e tiro o filtro de neutro e também de alto risco, que também não me interessa muito agora, e porque eu não vou ver mesmo. Então ele sinaliza aqui, olha, empresas que estão. A Vale está num momento bom para fazer uma venda de call, porque ela está aqui, olha, acima da média, na segunda banda de alta de Bollinger. Está como um cenário comprador de high lows, ou seja, está em alta. Está comprador confirmando no MACD, que você tem sinalizado aqui. E lá ele marca a mesma coisa. Se nós formos aqui, olha, na Vale, tá certo? Vale, ela está ali numa tendência praticamente ali horizontal no que diz respeito ao preço médio anual, mas num ciclo de alta, tá certo? Ela está num degrau azul, que é comprador aqui no MACD, e está comprador aqui no High Low Activator, tá certo? Concorda que se nós compramos aqui embaixo quando está barato, se comprou aqui, é hora de vender aqui em cima, olha. Se você comprou na sinalização de compra aqui, você está agora com 24 dias para 29% de resultado. E até a próxima reversão foi aqui, olha. Foi aqui com 11 dias, 18%. Depois teve uma quedazinha ali, tá certo? E teve mais uma alta ali, se você não saiu aqui, comprou novamente aqui e saiu aqui, olha, em 9 dias com 10%, tá certo? Mas eu gosto, como eu venho falado em cada um dos vídeos, eu gosto sempre de comprar com venda de put. Eu sempre defino um alvo ali. Por exemplo, se eu fosse comprar Vale agora, eu compraria uma Vale aqui nesse túnel. Talvez nesse túnel aqui, olha. Quando ele estiver aqui e quando estava aqui, nós fizemos, tem um vídeo gravado, fazendo uma venda de put aqui para 61 e pouco. Nesse cenário aqui, ó, nesse túnel de suporte aqui por volta de 61. Quer aumentar um pouco a probabilidade de não ser exercido e simplesmente valorizar e remunerar o seu capital lá com 1,5%, 2%, 3%, fazendo uma venda de put aqui na ordem dos R$ 54. E aqui na plataforma, não é nesse vídeo que eu vou lhe mostrar, mas eu te convido, se você ainda não conhece a plataforma, não conhece a estratégia, eu tenho 40 vídeos, cada vídeo específico para um ativo, que eu faço questão de ensinar na prática como fazer uma venda de call no momento certo, e fazendo a operação aqui na plataforma de negociação, escolhendo aqui qual a melhor opção, qual o melhor prêmio, qual a melhor data de exercício, tá certo? E também a melhor venda de put. Aqui desse lado você tem as puts e aqui você tem as calls. Você escolhe e faz a operação diretamente aqui na plataforma, ok? Então é dessa forma aí que eu faço as operações. Então aqui está sinalizando, como eu falei, vamos constatar lá, o cenário certo para fazer a venda de call, tá certo? Aqui nós temos essa empresa aqui, ó, Eneva, com uma condição compradora no high low, está comprador no MACD, está abaixo da banda de Bollinger. Quando está comprador, é porque já saiu da tendência de baixa, saiu da valorização da put, agora está com um degrauzinho azul. Quando o ativo, desculpe, está em alta, a call também se valoriza, tá certo? A call também se valoriza. Por isso que aqui na Vale a call está valorizada, por isso sinalizando call. No caso da compra, agora não é mais, já saiu um pouquinho do cenário. Você pode fazer uma venda de put, tá certo? Para comprar mais barato, você pode fazer, só que não está valorizado, tá certo? Aqui nessas outras vendas de put está em baixa, então ativo em baixa, put em alta. Certo?
Agora, ativo aqui, olha, ele está na segunda banda de banda, mas está em alta, então a put não está valorizada. Mas como está subindo e acabou de fazer a reversão, é o momento de comprar. E você vai comprar barato para depois vender quando ele chegar na média. Porque o ativo é aquilo que eu mostrei lá. Ele está aqui na baixa, ele vai voltar para a média, ir lá para a alta, pode ir lá na terceira, ou pode vir na segunda, ou só na primeira e voltar, volta um pouquinho mais, adianta. Tudo isso acontece dentro deste ciclo de 72 períodos que eu desenvolvi, que eu acompanho já há mais de 12, 15 anos, esse ciclo, tá certo? E o ciclo de alta e de baixa, dependendo daquele que você utiliza, das médias que você utiliza, tá certo? A teoria de Dow, em 1896, ele escreveu essa teoria de que o preço sempre volta à média. Entre compradores e vendedores ali se ajustam, vai para alta, se ajustam, vem para baixa. É assim que funciona há décadas, tá certo? Agora, aqueles produtos, aqueles ativos que eu sinalizei, que estão numa alta constante já há mais de 6 meses, uma baixa, desculpa, forte já há mais de 12 meses, eles são de alto risco. Até aqueles que estão como aqui agora, por exemplo, a Redditor, ela está sinalizando que há mais de 44% de baixa nos últimos 12 meses. A possibilidade de você fazer essa venda de put ser exercido e continuar caindo é grande, certo? Dá para prever 100% disso? Não dá. Não dá, eu sempre falo. É impossível saber o que vai acontecer nos próximos 5 minutos, quanto mais o que vai acontecer no próximo mês, tá certo? Ou na próxima semana. Mas quedas abruptas de 40%, 50% não acontece de um mês para o outro. É muito raro quando são ativos bons, tá certo? Ativos que contribuem no Ibov, olha. E ele está, Redditor é uma boa empresa, mas nesse momento não está sendo indicado para mim como um cenário de venda de put. Ah, você gosta da empresa, já tem na sua carteira, tudo bem. Vai lá, faça uma análise de risco para ver a viabilidade disso, tá certo? Ah, mas tudo bem, antes eu saio da operação. É difícil você sair, fazer até mesmo uma rolagem, se continuar saindo, a put continua se valorizando. Você ganhou R$ 1 na venda da put, mas chega lá, está custando 2. Para você ter que sair a 2 para fazer uma rolagem, tá certo? Ou comprar no preço lá de exercício. Então, quando você faz no momento certo as coisas, com o ativo certo, a probabilidade de você comprometer o seu patrimônio é muito melhor. A probabilidade baixa quando você faz tudo na hora certa, tá certo? Eu não gosto de pôr meu patrimônio em risco. Eu só faço venda de put simples assim, para comprar barato, e só faço venda de call para vender mais caro. Mas às vezes eu abro mão da venda de call, se eu estou com 10, 12, 13%, eu abro mão, tá certo? E saio da operação com 10, 12, 15%, tá certo? Às vezes nem faço em alguns ativos a venda da call. Eu prefiro sair ali, tá certo? E fazer ali, aguardar uns dias e comprar 5, 10, 15% a mais em quantidade. O meu modelo de negócio é um swing trade, mas usando as opções para dar uma alavancada melhor. Por quê? Porque eu dividi o meu patrimônio em dois, 50% aproximadamente, com ativos que eu vou administrando, olha, comprando barato, vendendo caro, algumas ações que eu pré-selecionei para isso, tá certo? E deixo uma reserva de liquidez de 50% em dinheiro lá na corretora. E vou fazendo com vendas de put uma remuneração deste dinheiro, tá certo? Uma remuneração desse dinheiro, até que eu consiga comprar realmente barato. E deixo até ser exercido ou não, ou saio um dia ou outro antes, se for o caso, se for conveniente, mas compro ali até a mercado se a condição estiver baixa, bem baixo mesmo, tá certo? E aguardo a alta, mas sempre tem que estar aqui, ó, nos ciclos de baixa e nos ciclos de alta, tá certo? Agora, uma coisa muito importante. Eu tenho falado também em cada um dos vídeos, tá certo? Você precisa conhecer profundamente cada ativo que você põe na sua carteira. E para isso eu desenvolvi aqui, além de uma estratégia de análise de risco, médio risco, alto risco, condições normais de risco. Eu falo condições normais de risco, que operar a renda variável sempre tem um risco.
tá certo? Mas você tem que minimizar. Se você não tem uma ferramenta como essa, o risco do insucesso é muito grande. O risco de sucesso de escolher a empresa certa, batendo o olho aqui nas principais empresas aqui do mercado, o risco de acerto é bem interessante. Olha, ele acabou de sinalizar aqui alto risco aqui, e aqui colocou, por exemplo, aqui, olha, eu coloquei, é só, não quero alto risco, só clicar novamente, ele já tira fora ali. Você vê que a coisa é em tempo real mesmo. De repente pode estar mudando aqui, olha, apareceram mais empresas com venda de call, tá certo? Obviamente que tem pouca empresa aqui como venda, tá certo? Então, olha aqui, por exemplo, a Tesla, ele está mostrando que está numa condição de compra, mas pintou de amarelo, porque a Tesla está numa queda de 51,3% nos últimos 12 meses, 19% no último 6 meses e 38% nos últimos 3 meses. Eu não quero comprar a Tesla agora, não. Tá certo? Tem uma outra BDR aqui, olha. Aqui são as ações da Apple. Ela está dizendo que está numa condição boa de compra, paga dividendos, tá? Inclusive, as BDRs pagam dividendos aqui no Brasil também, tá certo? Então você pode fazer essas análises aí. Eu, para ser sincero, eu nunca comprei nenhuma BDR, não, mas as pessoas buscam bastante, procuram bastante. Alguns assinantes da planilha solicitaram e eu coloquei algum. Mas você pode colocar aqui qualquer tipo de informação, aqui nessa coluna roxinha, tá certo? Por exemplo, é duro, né, de ouvir isso, mas eu vou dizer uma coisa. Eu estava vendo alguns vídeos e tem de gente recomendando ações, tá certo? Que estão em recuperação judicial. Difícil sair de recuperação judicial. Tem empresa, tem analista aqui recomendando comprar o Oi que está barato. Gente, comprar o Oi que está barato. Eternite está barato. Eu não acho. Olha, você pode colocar aqui, vou voltar aqui agora. Observe essas coisas, dá uma pausa aqui, ó, veja, anote. Essas empresas você tem que sair fora delas, tá certo? Olha aqui, ó, eu posso colocar aqui, não faz parte das recomendações aqui, operações que estão lá, mas se você colocar aqui nesse campo roxinho, ó, colocar aqui, ó, Oi BR3, tá? Oi BR3. Pronto. Ele está fazendo uma análise da Oi aqui, olha aqui, alto risco, 80% em queda aqui nos últimos 12 meses, 70% nos últimos 6 meses, 67% nos últimos 3 meses. Tá baratinho, né? 18 centavos. Você não gosta de jogar dinheiro fora, não. Jogar dinheiro na lareira acesa não é comigo, não. Tá certo? Pode reverter? Não sei. Vou analisar, perder tempo com isso? Não. Vou deletar. Certo? Então, gente, é assim. Você tem também um recurso aqui de relacionar algumas ações. Eu coloquei aqui aleatoriamente, sem nenhuma indicação de nada. Você relaciona aqui uma carteira para estudo, uma carteira posicionada, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó, completo novamente. Aqui você tem assim, olha. Eu coloquei Bradesco a 14,88, que eu fiz uma compra lá e teve aquela forte baixa, tá certo? Então ele sinaliza aqui, ó, o resultado do Bradesco, como eu comprei a 14,88, está ali agora 14,50, eu estou numa baixa ali de menos 2,49 e ele me coloca aqui como carteira. E colocou uma luzinha aqui, ó, uma cor amarela aqui, e todos aqueles ali, ó, Petro, Cosan, Telefônica, Rente, só para facilitar ali, tá certo? E para facilitar ainda mais, está aqui escrito carteira, você vem aqui, eu fiz isso só para demonstrar isso, olha, carteira, você tem só a sua carteira aqui para você analisar. Não é legal? Então, a sua carteira não está em nenhuma condição neste momento aqui agora, tá certo? Elas estão aqui na baixa, coisa do tipo. Então, tudo isso para facilitar. Mas a cereja do bolo eu vou te mostrar agora. Eu implementei e para os assinantes, vocês não têm ainda esse recurso, é uma novidade, mas na próxima versão vocês receberão esta informação, tá certo? Então aqui, ó, DataX, olha que maravilha. Vamos, a cereja do bolo é essa, olha, você vem aqui,
clica nesse ícone, são quatro ícones. O ícone para você ver aqui a DataX, você clica, ele vai para um site, talvez você conheça, que é o dividendobr.com. Você vem aqui e digita, por exemplo, olha, vou colocar aqui, ó, PETR4, tá? Ele já te mostra aqui a DataX, foi no dia 22/11, tá certo? O DataX será dia 22/11. A DataCom, ela é até um dia antes, né? Ou seja, o pagamento vai ser no dia 19 de janeiro de 2023, certo? Ou seja, você tem até, teoricamente, a DataCom até o dia 21/11, tá certo? E você tem aqui, e tem as outras data aqui. Aí, se você quiser, por exemplo, ver uma outra empresa, EBDC4. Então, Bradesco, DataX do Bradesco, dia 2/12, a data de aprovação foi de 1/12 de 22, e aqui você tem exatamente qual é o valor, 17 centavos, tá certo? Não é 17 centavos, é 0,172 centavos, ou seja, menos, quase 2 centavos, tá certo? Então, quase 2 centavos a ser pago no dia 2 de janeiro, e a DataX é o dia 2 de dezembro, que já passou, tá certo? Então, quem tinha ações do Bradesco até o dia 1 de dezembro tem direito a receber esses juros sobre capital próprio aqui, tá certo? Esse dividendo aqui, ok? Então, essa é uma novidade muito interessante que você passou a ter aqui, foi o pedido de um assinante que pediu para colocar aqui uma facilidade para você obter. Então, se você tem uma carteira de 5, 10 ativos, diariamente, você tem que vir aqui nesse DataX e pesquisar ali os seus ativos se já está no dia certo. Não para você comprar, porque para você comprar, como muita gente vai ver a DataX para comprar ação da Petrobras e sai correndo para comprar, e você nem olha, às vezes a Petrobras está aqui no alto, aqui, olha, se tivesse uma DataX agora para comprar a Petrobras, olha, ela está aqui ó, no preço médio, tá? Ou seja, entre 23 está 24. Não está um preço tão ruim, mas seria o ideal você ter a Datacom até aqui para comprar 20, até 23. Tá certo? Se você comprar alguma coisa aqui com 24, no caso da Petrobras, 33 no caso da Petrobras, porque vai pagar um dividendo de 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos, R$ 1, e depois você vai ficar com esse bico na mão e estar com uma ação lá no topo. Certo? Então, não, só compra quando está barato. Agora, por que vender uma ação se está hoje, se está para sair dividendo daqui 3, 4 dias? Tá? Eu vou esperar 3, 4 dias. Está num ciclo que dá para esperar, tá certo? Então, assim, então a DataX é importante para uma série de coisas ali, tá certo? Você tem também um outro ícone aqui, para você ver a taxa Selic. Importante para você ver ali os dividendos, a taxa Selic hoje em 13,75. Agora, outra cerejinha do bolo. Olha que interessante. As empresas, boas empresas, são boas pagadoras de dividendo. E normalmente a empresa que paga um bom dividendo, ou que paga dividendo, é uma empresa que já tem ali o seu resultado, está tendo condições ali de remunerar o acionista, tá certo? Mas você consegue ver aqui, olha, em tempo real, o que foi pago de dividendo em reais, tá certo? Vamos pegar um exemplo, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Vale. Certo? A Vale pagou R$ 6,89 em dividendos nos últimos 12 meses, a um dividend yield de 7,7%, certo? 7,7%. Esse dividend yield é o cálculo padrão do mercado, que todo mundo calcula, que todo mundo fala, que todo mundo faz vídeo, que todo mundo divulga. 7,7, que é o que foi pago de dividendos, 6,89 em 12 meses em reais, dividido pela cotação atual, que eu faço isso aqui em tempo real, dá um dividend yield de 7,7. Mas, gente, não está correto isso. Na minha visão, não é correto. Por quê? Eu faço uma divisão, aqui é o dividend yield do Vasco Freeway. Eu divido exatamente os mesmos valores, 6,89, pelo preço médio.
Não pelo 89, pelo 76. Por quê? Quando você divide pela cotação de 89, que ele está aqui na alta, ele dá uma falsa ideia que a empresa está pagando um péssimo dividend yield. E quando você divide para uma empresa que está aqui na baixa, ele tem uma falsa impressão que ela paga bom dividendos. Olha esse caso aqui, olha. Tá vendo? Vamos pegar aqui o Itaú. Está dizendo que o dividend yield dele padrão é 3,5. Se fosse pela média, se for pela média, é 3,2, mais próximo de uma realidade, porque ele não teve movimentos abruptos ali em 72 dias, tá certo? No caso da Vale, como eu citei, não é 7,7, é muito melhor, é 9%, fazendo pela média, tá certo? Então, eu respeito o meu dividend yield aqui, ó, de 7%. Agora, você quer empresas que pagam dividend yield acima, você gosta de dividendo, certo? Eu também gosto. Eu quero empresas na minha carteira dos 50% ali que pagam acima de 7, 8, 9% de dividendo, dividend yield, tá certo? E ainda eu faço uma venda de call todo mês, um pouco mais fora do dinheiro, para acrescentar mais 1,5% ali, como se eu fizesse um dividendo sintético. Até o momento que saio da operação e ainda remunero ali a valorização em 10, 12% e mais todos os dividendos sintéticos que eu recebi, até os dividendos reais, quando acontecem, tá certo? Mas, se você quer saber, ó, você tem um filtro aqui, olha, tá certo? Você tem um filtro aqui, que eu não quero as empresas que pagam 0, nem de 0 a 3, nem de 3 a 6, eu quero somente acima de 6. Mas tem de 12 a 18, 18 a 24, 24 a 48 e mais de 48. Até porque tem, tá certo? Olha o filtro que legal. Ele já mostrou todas as empresas, tá, que têm dividend yields, se bem que eu estou olhando aqui por este, aquele cálculo aqui por este, de 59, 53, 15, olha aqui, todos com acima de 6%. Uma infinidade de excelentes empresas que pagam, olha aqui, o dividend yield é acima de 6. Ah, deixa só por curiosidade, eu não quero usar acima, eu quero saber o seguinte, quais são aquelas que não pagam nada de dividendos? E de 0 a 3, vai, vamos lá. Olha quantas empresas aqui. Você fala, são empresas boas? São. Pagam dividendos abaixo ali de 3, de 0 a 3, ou até 0 aqui. Vamos pôr só 0 para ver. Eu só estou aqui fazendo aqui o que você vai fazer na curiosidade. Olha que interessante. Empresas que não pagam nada, uma parte delas aqui, ó, alto risco, olha. Tá vendo? Uma parte delas também está em amarelinho aqui, ó. Vai ter umas brancas que não pagam nada. Empresa que não paga também dividendo nenhum, não quer dizer que são péssimas empresas. É porque são empresas que não estão naquela estabilidade de patrimônio, como são empresas do ramo de elétrica. As elétricas já estão com toda a rede de transmissão pronta, a hidrelétrica já está pronta, as redes de transmissões para quem faz a transmissão de energia, tá certo? Não tem que ficar gastando tanto dinheiro com marketing, com propaganda, comprando novas empresas. Então, ela distribui bons dividendos. Agora, tem empresas excelentes que têm uma valorização excelente, um bom ciclo de alta e baixa para fazer compra barato e vender caro, mas elas gastam muito dinheiro com coisas que têm que acontecer pelo ramo de negócio. As empresas de varejo, tá certo? Então é isso. Você vai traçando também o perfil da sua carteira com base naquilo que mais te agrada. Agora, você está fazendo isso, olha aqui, num vídeo de 30, 40 minutos, eu fiz uma análise para você aqui, 300 empresas da Bolsa de Valores. Então, um convite para você. Abaixo da minha imagem aqui tem um e-mail. Mande um e-mail para mim, envie um e-mail solicitando um teste grátis da planilha por 30 dias. Se você gostar, depois você assina. A planilha é uma assinatura mensal que custa menos de um lanche do McDonald's por mês. Na primeira operação que você fizer usando essa planilha, como eu já tenho diversos depoimentos disso, tá certo? Você já vai pagar a planilha para o ano inteirinho, certo? É menos que um lanche do McDonald's, assinatura mensal. Mas faça um teste. E você precisa ter o Profit Pro, tá certo? E ele é o provedor ali da estratégia Vasco Freeway que envia os dados ali para a planilha, tá certo? E lembrando que lá você tem, quando você solicitar, eu vou te dar
como montar aí este gráfico conforme está. Tem 2 vídeos tutoriais para você customizar aqui a plataforma para que os dados cheguem em tempo real lá para a planilha, tá certo? E os algoritmos, com base nesses dados, fazem todas as regras de coloração, tudo aquilo que você viu. Se gostou, solicite, tá certo? Mas, por favor, se inscreva no canal, deixe o like. Eu estou muito pouco tempo aqui, já com 40 vídeos, em menos, um pouquinho mais de 3 meses. O primeiro vídeo acho que tem 3 meses e meio, tá certo? Assista cada um dos vídeos, você vai aprender a fazer venda coberta de call, na prática, mostrando tudo na íntegra, e a venda de put para comprar mais barata. Veja isso. E agora eu quero te dizer também, para você que está acompanhando os vídeos, além de fazermos um vídeo específico de uma empresa, fazendo lá a venda de put ou fazendo a venda de call, 15, 20 dias, ou uns dias antes do vencimento, eu repito vou repetir o vídeo da mesma empresa mostrando o acompanhamento. Então, quando você ver um vídeo agora, venda de put, acompanhamento da operação, é porque fizemos um vídeo anterior e depois o acompanhamento, tá certo? Bom, eu acredito que eu falei tudo que eu queria falar para vocês, até para facilitar o entendimento aí sobre a estratégia Fast Freeway. Você vai gostar, vai adorar. Eu acho que essa estratégia tem me dado muito bons resultados. Mas o mais importante que eu quero te dizer, eu quero te abençoar, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, certo? Que te traga aí sucesso aí no seu trabalho, na sua vida e nessas operações, tá certo? Deixe de perder dinheiro, deixe de gastar dinheiro com futilidades e compre ações. Fique com Deus e até o próximo vídeo.